Olá pessoal, voltando ao nosso raciocínio da aula passada, continuando o conteúdo de Química Orgânica. Na aula passada a gente trabalhou todo o processo de nomenclatura de hidrocarbonetos. Verificamos como a gente pode dar nome para a cadeia principal e os radicais dentro de uma cadeia carbônica, certo? É imprescindível que você relembre todo o conteúdo passado, porque essa é a base de nomenclatura para todas as outras funções orgânicas que a gente vai analisar daqui para frente. Nessa aula a gente vai trabalhar ao todo 14 funções orgânicas, divididas em duas aulas, sendo 7 em uma e 7 na outra aula, ok? Vamos por partes. O que é interessante você saber de funções orgânicas para o Enem? Um básico do básico de nomenclatura. Você precisa entender como é que dar nome para as principais funções orgânicas e as principais substâncias utilizadas no cotidiano, mas principalmente identificar funções orgânicas. Você precisa saber como identificar essas funções, porque muitas questões dentro de Química Orgânica associado ao Enem caía justamente o processo de identificação. Logo após o hidrocarboneto, que foi a nossa primeira função orgânica, a gente tem um grupo de 3 funções orgânicas posteriores: álcool, enol e fenol. Esse grupo tem algo em comum, que é o mesmo grupo funcional identificando a função. Lembra desse conceito de grupo funcional? Uma parte estrutural diferente de carbono que identifica uma determinada função. Vimos isso em aulas anteriores, ok? Seguindo o raciocínio então. Álcool. Álcool tem grupo funcional, pessoal, que eu chamo de hidroxila. A hidroxila, pessoal, tem como característica um OH ligado a um carbono, ok? Toda vez que você tiver uma hidroxila como grupo funcional, será uma dessas 3 funções. Qual é a diferença das 3 funções, professor? Primeiro, o álcool tem como estrutura essa hidroxila ligado ao que a gente chama de carbono saturado. Toda vez que eu tiver um carbono saturado e neste carbono saturado tiver uma hidroxila anexado, eu tenho um álcool. Tudo bem? Lembra de carbono saturado? Só faz ligação simples. Ok? Seguindo esse raciocínio então, se eu tiver um carbono saturado ligado a uma hidroxila, eu estou falando de álcool. E como que eu dou o nome para álcool? Você, em geral, dará nome como se fosse um hidrocarboneto. O que muda é o sufixo. Vimos na aula passada que o sufixo identifica o grupo funcional, identifica a função orgânica, certo? Então, você vai dar nome como se fosse um hidrocarboneto. Só que no final você vai acrescentar ol como sufixo. Ok? Hidrocarboneto, cadeia principal, radicais e por aí vai. Cadeias cíclicas também. E no final você coloca ol como nomenclatura. Exemplo? Vem cá. Essa é a minha cadeia principal. Minha cadeia principal tem 2 carbonos. Lembra dos prefixos da aula passada? 2 carbonos, et. Então vamos lá. Et. Se só tem ligação simples entre carbonos, você vai trabalhar com infixo. Lembra dos 3 infixos? Somente ligação simples, o infixo é an, certo? Et com an, etan. É uma hidroxila ligada ao carbono saturado, eu tenho um álcool. Se eu tenho um álcool, a terminação é ol. Se a terminação é ol, essa aqui é a molécula de etanol. Ok? Etanol é um dos principais álcools utilizados no nosso dia a dia. Álcool presente nos combustíveis, álcool presente nas bebidas alcoólicas e por aí vai. Certo? É aqui que a gente começa a raciocinar a nomenclatura desses compostos orgânicos de forma geral. Etanol. Seguindo o nosso raciocínio então, primeira coisa que você faz quando vê uma molécula é identificar a cadeia principal. Aqui é simples, você tem essa como cadeia principal, a linha A. A segunda coisa é enumerar a cadeia, porque você precisa identificar a posição daquilo que está associado à cadeia principal. No caso, o grupo funcional, a hidroxila. Segue o raciocínio então. Prefixo de 3 carbonos, lembrando na aula passada, próprio. Eu só tenho ligação simples entre os carbonos, infixo an. A minha hidroxila está ligada em qual carbono no caso? Em carbono 2, concorda? Se está ligado no carbono 2, você identifica. No carbono 2 eu tenho uma hidroxila. Então 2-ol. Relembrando a nomenclatura. O número identifica o que vem, a posição do que vem logo depois. Ok? Então, neste caso, é necessário você identificar a posição da hidroxila, que está no carbono 2.
Aqui, independente dos lados que você colocar, vai ser carbono 1. Por isso que você não precisou identificar a posição naquele caso, no primeiro exemplo. Ok? Segue o raciocínio então. Minha cadeia principal. Selecionei. Você lembra que o grupo funcional tem prioridade para receber o menor número possível. Então, por isso que a enumeração vai ser 1, 2, 3 e 4. Certo? O grupo funcional receber o menor número possível estará no carbono 2. Então vamos lá. Eu tenho um radical com um carbono, certo? Lembrando a nomenclatura de radicais, novamente. Prefixo com terminação -il, aula passada. Então eu tenho um carbono somente, prefixo met com terminação -il, metil. Correto? Segue o raciocínio então. No carbono 3 eu tenho o metil. Você sempre começa a nomenclatura de cadeias carbônicas pelos radicais. Ok? 3. Metil. Prefixo de 4 carbonos. But. Somente ligação simples entre os carbonos. An. Você me informou pela enumeração que a hidroxila está no carbono número 2. Então, identifica também a posição da hidroxila. Butan 2. Ol. Ok? Novamente, a nomenclatura é algo necessário, mas não é a nossa prioridade. O que cai muito no Enem, pessoal, e você precisa entender com clareza, é a parte estrutural, é a identificação da função. Ok? Partindo para a terceira função, então, a gente tem o enol. Enol, pessoal, também tem o mesmo grupo funcional hidroxila. Ok? OH-. Certo? Só que qual é a diferença de um álcool para o enol? Para o enol, essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono que faz ligação dupla. Ok? Você precisa ter uma hidroxila ligada a um carbono insaturado por dupla. Certo? Aqui ele é um carbono saturado. Aqui ele é um carbono insaturado que tem ligação dupla. Como que eu dou um nome para o enol? A nomenclatura é a mesma que o álcool. Você vai dar nome ao hidrocarboneto, certo? E no final, você vai colocar ol. Hidrocarboneto com terminação ol. Tudo bem? Então vem cá. Como que eu dou nome para essa estrutura aqui? Essa é a minha cadeia principal. Identifico. 1, 2, 3, 4. Enumero a cadeia principal. Perceba, a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla. Isso é característico de enol, não é um álcool. Segue o raciocínio então. Prefixo de 4 carbonos. But. Então vamos lá. But. Minha ligação dupla está entre o carbono 2 e o 3. Na hora de dar nome, você leva o menor número. Lembra desse raciocínio? Então, levando o menor número, eu levo o número 2. Infixo de ligação dupla. Vimos na aula passada que infixo de ligação dupla, en. Certo? But 2, Eu tenho uma hidroxila ligada em qual carbono, pessoal? No carbono 2. Então, vamos lá. 2, terminação de enol, é o mesmo. Ol. Ok? But 2, 2ol. Professor, é quebrado assim a nomenclatura? Sim. O hífen sempre vai separar o número da letra. Ok? Sempre assim. Continuando o nosso raciocínio, temos aqui a nossa cadeia principal. Novamente, identificando a cadeia principal, SOH precisa receber o menor número possível, no caso, o carbono dele. Então, a numeração 1, 2, 3 e 4. Correto? Segue. No carbono 3, eu tenho um radical com um carbono. Um carbono met, terminação de radical, il, metil. Então, vamos lá. 3, metil, prefixo de 4 carbonos, but. Eu tenho uma ligação dupla no carbono número 1, já que está entre 1 e 2. 1, en, 1, ol, que identifica também a posição
da hidroxila aqui no caso do nosso enol. Tudo bem? E lembrando, hidroxila ligada a carbono que faz ligação dupla, característico de enol. Último exemplo. Segue. Essa aqui é a minha cadeia principal. Sempre enumerando o carbono a partir da hidroxila. Ok? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Levando em consideração isso então, 6 carbonos, prefixo de 6 carbonos, X. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 1. Então vamos lá. 1, N. Terminação de enol, ol. Hidroxila também está ligada no carbono 1, ol. Ok? A nomenclatura é a mesma, apesar da função ser completamente diferente. Ok? Álcool, carbono saturado. Enol, carbono que faz ligação dupla. Já o fenol também tem hidroxila como grupo funcional. Hidroxila é o grupo funcional. Só que a diferença está também onde essa hidroxila está ligada. Será um fenol toda vez que eu tiver hidroxila ligado a um anel aromático, ligado ao benzeno. Lembra do benzeno, do anel aromático? Vimos algumas aulas anteriores também. Toda vez que eu tiver um anel aromático e uma hidroxila associada a ele, eu tenho um fenol. Ok? Então segue, nomenclatura. A nomenclatura de fenol é uma das mais simples possíveis. Você vai dar nome aos radicais. Lembra da nomenclatura dos radicais? E no final, para a cadeia principal, você vai dar nome fenol. Então vamos lá. Dentro do fenol, o carbono que está ligado à hidroxila é sempre o carbono 1. Aí você precisa determinar se a numeração vai no sentido horário ou anti-horário. Ok? Então, neste caso, o radical mais próximo, vizinho, está no sentido horário. Então, segue. 2, 3, 4, 5, 6. Dê nome aos radicais. No carbono 2 e no carbono 4, eu tenho radicais com um carbono somente, na verdade? Metil. Então, vamos lá. No carbono 2 e no carbono 4, eu tenho dimetil. Lembra do prefixo que indica a quantidade 2? Di, tri, tetra e por aí vai? Então, eu tenho um metil no carbono 2 e um metil no carbono 4. No final, toda essa estrutura eu chamo de fenol. Simples. Dê nome aos radicais e no final a cadeia principal é o fenol. Para terminar o nosso raciocínio aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Continuando o nosso raciocínio aqui. Esse aqui é um radical com um carbono, que a gente já deu o nome de metil. Esse aqui é um radical de 2 carbonos. Prefixo de 2 carbonos, et, com terminação de radical, il, etil. Esse aqui é 3 carbonos. Prefixo de 3 carbonos, prop, terminação de radical, il, propil. Você vai dar nome seguindo a ordem alfabética dos radicais. Logo, começo pelo etil. 3 etil. Depois, o metil. 4 metil. Depois, o propil. 2 propil. A cadeia principal, você termina com fenol. Essas são as estruturas que têm grupo funcional hidroxila como base de identificação de função orgânica. Voltando ao raciocínio dentro do grupo das funções orgânicas, pessoal. Agora a gente está trabalhando com 2 grupos de funções que têm o mesmo grupo funcional diferente da hidroxila. Aldeídos e cetonas. O aldeído tem como grupo funcional a carbonila. Carbonila, pessoal, C-O, ok? Toda vez que eu tiver o carbono ligado por uma dupla com oxigênio, eu tenho carbonila. Para a estrutura do aldeído, será um aldeído quando eu tiver essa carbonila na extremidade da molécula.
Toda vez que eu tiver a carbonila na extremidade da molécula, na ponta da molécula, eu tenho um aldeído. Como que eu dou o nome para aldeídos? Hidrocarboneto, você vai dar o nome como se fosse o hidrocarboneto. Só que no final, você vai usar o sufixo -al. Ok? Hidrocarboneto, cadeia principal, radical e por aí vai. E no final você usa o sufixo -al. Fica mais fácil para aldeídos, porque essa estrutura aqui sempre vai me gerar o carbono número 1. Então, a enumeração dela facilita bastante. Número 1, número 2, no caso ali. Prefixo de 2 carbonos, et. Somente ligação simples entre esses carbonos, infixo, an. Terminação de aldeído, al. Etanal, ok? Isso é a nomenclatura de aldeídos de forma geral. Relembrando, o mais importante é a nossa estrutura, o processo de identificação dos aldeídos. Continuando nosso raciocínio, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho radicais com um carbono no carbono 2, em cima e embaixo, certo? Então, no carbono 2 e no carbono 2 eu tenho um dimetil, ok? Eu tenho metil no carbono 2, eu tenho outro metil também no carbono 2. Você precisa identificar 2,2, a posição dos dois metils, ok? Seguindo o raciocínio então, cadeia principal, 4 carbonos, prefixo, but. Somente ligação simples, infixo, an. Terminação de aldeído, al. Butanal. Ok? Novamente, é bem mais fácil dar nome ao aldeído, porque ele sempre vai ser carbono número 1. Então, você não precisa identificar a posição do grupo funcional. Levando então em consideração este aldeído aqui, ó, 5 carbonos. 5 carbonos, prefixo, pente. Somente ligação simples, infixo, an. São 2 carbonilas nas extremidades da molécula. Um aldeído. 2 carbonilas, indicativo de 2, di, terminação final, al. Então, como é que vai ficar? Pentano-dial. Ok? Dentro da cadeia principal, quando você for dar nome consoante, com consoante geralmente pede uma vogal. Por isso que a gente dá nome como pentano e depois acrescenta o dial. Tudo bem? Isso é um aldeído. Cetona. Como eu disse, a cetona, pessoal, também tem como grupo funcional a carbonila. C duplo O, certo? Tem como grupo funcional a carbonila. Só que qual é a diferença de um aldeído para cetona? Se ali está na extremidade da molécula, essa aqui obrigatoriamente estará no meio da molécula. Ok? Ali na extremidade, aqui no meio da molécula. Como que eu dou um nome para cetona? Você vai dar nome como se fosse um hidrocarboneto. Normal. Hidrocarboneto com terminação ona no final. Cetona. Então segue o nosso raciocínio. Eu tenho aqui a minha cadeia principal com 3 carbonos, prefixos, próprio. Somente ligação simples entre esses carbonos, infixo, an. A minha carbonila está no meio, então é característico de cetona, a terminação é ona. Propanona. Propanona, acetona vendida comercialmente, ok? É a mesma substância, a acetona ou a propanona. Levando em consideração o raciocínio, a próxima. Identifico a minha cadeia principal. Enumera a cadeia principal com que o grupo funcional receba o menor número possível. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. No carbono 4 eu tenho o radical metil. Certo? Prefixo de 5 carbonos.
Pente. Somente ligação simples entre os carbonos, infixo, an. Minha carbonila está ligada em qual carbono, pessoal? No carbono 2, correto? Se está ligado no carbono 2, eu preciso identificar a posição dessa carbonila. Então, é 2-ona. Ok? Professor, por que no exemplo anterior não era necessária a identificação? Se você pega essa carbonila que está no carbono 2 e coloca nas pontas, deixa de ser cetona e vira um aldeído. Então não é necessário você identificar a posição dessa carbonila, correto? Para terminar o exemplo aqui de baixo, eu tenho uma cadeia com 6 carbonos. Independente da posição, essa cadeia simétrica, você terá o carbono número 3 e carbono número 4 como identificação da posição das carbonilas. Então vamos lá. Prefixo de 6 carbonos, ex. Somente ligação simples entre esses carbonos, an. Eu tenho minhas carbonilas no carbono 3 e no carbono 4. Então vem cá, ó. 3,4 de ona. 2 carbonilas. Hexano 3,4 de ona. Por uma questão de normativa, hexano 3,4 de ona. Ok? Continuando as nossas funções orgânicas, a 7ª função, pessoal, ácido carboxílico. O grupo funcional do ácido carboxílico é o que a gente chama de carboxila. A carboxila, pessoal, é característica de C-O-O, ora. É uma carbonila associada à hidroxila no mesmo carbono, por isso o nome carboxila. A estrutura propriamente dita é quando você tem justamente isso aqui, C-O-O, OH na molécula, ok? Aí você tem um ácido carboxílico. Como é que eu dou o nome? Você sempre vai começar o nome com ácido. Ácido, você vai dar nome ao hidrocarboneto. Com a terminação oico no final. Ácido, hidrocarboneto com terminação oico. Então vamos lá. Seguindo o nosso raciocínio então. Eu tenho 2 carbonos. Isso é um ácido carboxílico, certo? Então eu começo o nome com ácido. Ácido, prefixo de 2 carbonos. Et. Somente ligação simples entre esses carbonos, an. Terminação de ácido carboxílico, oico. Ácido etanoico. Nomenclatura de ácidos carboxílicos também é facilitada devido este grupo funcional sempre ser o carbono número 1 estar na extremidade da molécula. Ok? Ácido etanoico, vinagre. Vendido comumente como vinagre. Certo? Segundo exemplo, prefixo de 5 carbonos, pente. Então vamos lá. Ácido, pente. Somente ligação simples entre as moléculas, an. Terminação de ácido carboxílico, oico. Ácido pentanoico. Ok? Agora, identificamos nossa cadeia principal. Os grupos funcionais nas extremidades indicam que tanto faz você numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Quem vai mandar aqui é logo o segundo na prioridade para receber o menor número possível, que é a insaturação. Ela recebe o menor número possível. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então vamos lá. Se é um ácido carboxílico, ácido. Ok? Ácido. No carbono 4 eu tenho um metil. Um radical metil no carbono 4. Prefixo de 6 carbonos, ex. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 2, então identifica a posição. 2 infixo de dupla, en. 2 carboxilas, 2 ácidos carboxílicos na mesma estrutura, eu tenho então como
prefixo que indica 2, dioico. Ok? Então, N e D, enodioico. Ok? Identificação de ácido carboxílico, presença de carboxila. Nomenclatura, ácido hidrocarboneto com terminação oico. Para finalizar a aula de hoje, pessoal, a gente tem o éter. Segue. O grupo funcional éter é o oxigênio. Você vai identificar o éter toda vez que você tiver o oxigênio na estrutura. Esse oxigênio tem que estar ligado aonde, pessoal? Entre carbonos. Independente dos tipos de ligação que os carbonos estão fazendo para outra parte da estrutura da molécula, o oxigênio precisa estar entre dois carbonos. Aí você tem como característica um éter. Como que eu dou o nome? Você vai trabalhar com o seguinte raciocínio. Um lado dessa estrutura é radical. Outro lado dessa estrutura você vai trabalhar como se fosse um hidrocarboneto. Certo? Então, radical ou ramificação, você começa o nome pelo radical, com terminação oxi, mais hidrocarboneto. Vamos lá, os exemplos. Moléculas de éter no Enem geralmente são moléculas mais simples. Não tem muito que se inventar. O lado que tiver a menor quantidade de carbonos, eu trabalho como se fosse um radical. Certo? Então vamos lá. Prefixo de um carbono, mete terminação de radical, il. O que você vai fazer? Tira o il e acrescenta o oxi. Metóxi. Ok? O outro lado você dá nome como se fosse um hidrocarboneto. Prefixo de dois carbonos, et. Somente ligação simples, an. Terminação de hidrocarboneto, O. Metóxi, etano. Ok? Este lado aqui é a que tem a maior quantidade de carbonos, não é? Esse aqui é o hidrocarboneto. Logo, o outro lado vai ser a minha ramificação. Prefixo de dois carbonos, et. Com terminação oxi, etóxi. Certo? O outro lado com 3 carbonos, prefixo prop, somente ligação simples, an, terminação de hidrocarboneto, O, etóxi, propano. Para finalizar o nosso raciocínio, este lado aqui é o meu radical, menos carbonos. Prefixo de 3 carbonos, prop, terminação de éter, oxi, propóxi. Esse aqui a gente tem um nome. Lembra que a gente dava o nome? Benzeno. Ok? Nessa aula de hoje, pessoal, a gente viu ao todo 7 funções orgânicas. Associado ao hidrocarboneto na aula passada, ao todo a gente já viu 8 funções. Faltam mais 7. Ok? Próxima aula a gente analisa as demais funções orgânicas. Por hoje é só.